Esta é a Itália, que vai desaparecer do mapa mundial em breve. Este é um vilarejo na Itália onde milhares de pessoas costumavam viver. Mas hoje todo o vilarejo está deserto. E existem mais 6.000 vilarejos como este na Itália, que estão completamente desabitados nos últimos anos. Da mesma forma, esta é a famosa escola Campoche, de 300 anos na Itália, onde milhões de crianças italianas estudaram. Mas hoje, não há uma única criança nesta escola. Professores na Itália estão sendo demitidos porque não há alunos nas salas de aula. Em 2015, a ministra da Saúde da Itália disse que a Itália é um país morrendo, e a razão para isso é a taxa de natalidade extremamente baixa. A taxa de fertilidade total da Itália é a mais baixa dos últimos 50 anos. De acordo com previsões, a população da Itália vai diminuir significativamente nos próximos anos. A Itália, que já foi famosa em toda a Europa por suas grandes famílias, agora está em um ponto onde entrará em uma idade das trevas econômicas nos próximos anos. O mercado imobiliário da Itália vai colapsar porque haverá casas, mas ninguém para morar nelas. Não haverá jovens para se alistar no exército e não haverá mão de obra para as fábricas e indústrias. Nos próximos 10 anos, toda a economia da Itália vai colapsar completamente. Hoje, a situação é tal que a idade média na Itália é de 48 anos, enquanto no México é de 29 anos e na Colômbia é de 30 anos. 24% da população da Itália tem mais de 65 anos, e esse número está aumentando continuamente. Mas a pergunta é, como a Itália chegou a esse ponto? 100 anos atrás, a taxa de natalidade da Itália era de 5,2, e até os anos 1970, a taxa de natalidade da Itália era superior a 2. Então, o que aconteceu nos últimos 50 anos? E essa tendência não é apenas na Itália, mas também em outros países europeus e até no Japão. Existem 3 razões para o declínio da população na Itália. Primeiro de tudo, se voltarmos na história, 100 anos atrás a Itália era um país agrícola. A maioria das pessoas eram agricultores e trabalhavam na agricultura. Obviamente, a coisa mais importante para um agricultor é ter mãos ajudando. Por isso, os italianos costumavam ter mais filhos para que pudessem trabalhar juntos. Quanto mais filhos eles tinham, mais pessoas para ganhar dinheiro. Depois, começou a industrialização e o sistema de salários foi implementado. Agora, 2 filhos ganhavam tanto quanto 5 filhos ganhavam antes. E finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Itália se recuperou, introduziu o sistema de bem-estar social. Agora, os filhos não eram mais responsabilidade dos pais, mas do Estado. Sua educação e saúde eram todas financiadas pelo Estado. Então, as pessoas não tinham mais incentivo para ter mais filhos. É por isso que a taxa de natalidade na Itália vem caindo desde os anos 1950. E essa é uma tendência que não é vista apenas na Itália, mas em todo o mundo. Exceto na África, a taxa de fertilidade tem diminuído em todo o mundo desde os anos 1980. Agora, se falarmos especificamente sobre a Itália, algumas políticas governamentais também desencorajam os jovens a ter filhos. Por exemplo, há um conceito na Itália chamado demissão em branco, que toda mulher tem que assinar antes de conseguir um emprego. Uma demissão em branco significa que assim que qualquer trabalhadora engravidar, a empresa pode demiti-la sem aviso prévio ou motivo. Em um país onde 41% das mulheres estão empregadas, quem gostaria de ter filhos sob tal política? É por isso que as mulheres italianas adiam o casamento e a maternidade devido ao trabalho. Outra grande razão é que, ao contrário do resto da Europa, a Itália não tem a nacionalidade por direito de nascimento. Isso significa que, se você é imigrante e não italiano, e seu filho nasce na Itália, ele não receberá automaticamente a nacionalidade italiana. Nos Estados Unidos e em outros países europeus, seu filho se torna automaticamente um cidadão, mas isso não acontece na Itália. É por isso que os imigrantes que vivem na Itália se mudam para o norte da Europa depois de passar algum tempo lá. Em um país que já carece de uma geração jovem, tais leis estão piorando a situação. Embora o governo italiano esteja agora considerando revisar essas leis, porque, dada a situação atual, se os imigrantes continuarem a sair, não haverá mais ninguém para trabalhar na Itália. Só restarão aposentados, sem jovens para gerar suas pensões. Da mesma forma, o setor de saúde da Itália também ficará sobrecarregado, porque não haverá médicos e enfermeiros suficientes para cuidar de tantos idosos. A terceira grande razão para a crise populacional na Itália é a cultura de trabalho. Segundo pesquisa da OCDE, 70% dos italianos de 18 a 34 anos são financeiramente dependentes de seus pais. De acordo com um relatório da ONU, 43% dos empregos na Itália são temporários, e a razão para isso é que a Itália passou por 3 recessões nos últimos 10 anos, e hoje a relação dívida-PIB da Itália aumentou para 145%.
25%. Isso significa que para cada dólar de renda, a Itália precisa tomar um empréstimo de $145 para cobrir suas despesas. Hoje, a situação na Itália é tal que o país que inventou a pizza teve que fechar todas as suas lojas da Domino's por falta de clientes. Nessas circunstâncias, leva muito tempo para os jovens se tornarem financeiramente independentes, e é por isso que eles também estão adiando o casamento. Em 2002, a idade média dos homens ao se casar na Itália era de 31 anos, e agora, em 2024, essa idade chegou a 37 anos. Se essa situação continuar, a Itália entrará em uma idade das trevas. Em tal cenário, o governo italiano precisa seguir o modelo sueco. Alguns anos atrás, a Suécia estava em uma posição semelhante à da Itália, mas então o governo sueco anunciou uma política de cuidados infantis, segundo a qual os casais receberiam subsídios com base no número de filhos que tivessem. Da mesma forma, a Suécia foi o primeiro país a introduzir a licença parental. Em 1974, a Suécia aprovou uma lei que obriga ambos os pais a tirar 16 meses de licença remunerada após o nascimento de um filho. Esses 1 ano e meio de licença são o motivo pelo qual a Suécia conseguiu controlar sua taxa de natalidade em declínio. Da mesma forma, a Itália precisa flexibilizar suas políticas de imigração e proteger as funcionárias de situações como a demissão em branco. Se a Itália não conseguir aumentar sua taxa de natalidade para 2,1 nos próximos 5 anos, as consequências serão muito graves. Agora, até em nível global, Elon Musk tem repetidamente dito que a maior ameaça para a humanidade é o colapso populacional. E isso parece estranho porque os cientistas sempre nos disseram que haveria uma explosão populacional e que nos próximos 100 anos a população atingiria 16 bilhões. Mas a realidade é totalmente oposta. Desde os anos 1980, a taxa de natalidade tem diminuído em todo o mundo, até mesmo em países populosos como o Paquistão e a Índia. Em 1990, a taxa de natalidade do Paquistão era de 6,3 e agora caiu para 3,4. A população mundial vai atingir o pico nos próximos 20 anos e depois de 2050, contrariando todas as previsões, a população mundial começará a diminuir. Japão, Itália, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e outros países ocidentais serão os mais afetados por esse colapso populacional. Que efeito esse colapso populacional terá na economia mundial e no meio ambiente é um tópico muito debatido. O que vocês acham? O colapso populacional é algo bom ou ruim? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Nos vemos no próximo vídeo com outro tópico interessante. Cuide-se!